E aí, meu povo, voltei. Passei aí alguns dias sem estar gravando vídeo para vocês, mas acredito que para você que está vendo o vídeo não vai dar muita diferença não. Foi mais ou menos uma semana sem gravar. Tá meio corrido para mim, muito trabalho, entendeu? Por exemplo, amanhã é domingo e eu já vou ter que acordar amanhã às 5 da manhã para ir buscar material lá perto do Sambódromo. E aí fica corrido, fica cansativo. Já estou quase terminando também as minhas aulas de habilitação para moto, que eu andei comentando com vocês nos vídeos aí. Mas beleza. Bom, a gente estava falando sobre a análise de políticas públicas, né, no último vídeo. Deixei marcadinho aqui. E aí agora a gente vai dar continuidade na tratativa, certo? Então vamos lá. Bom, vamos ler aqui o trecho do texto da dona Luciana, ou Luana, não lembro o nome dela. Vamos lá. Ó, em geral, a análise de políticas públicas requer inclusão de atores e instituições, dependendo da unidade de análise utilizada. Então, dependendo da forma que você vai estar analisando as políticas públicas, você vai ter que ter os atores políticos e as instituições públicas juntas, né, para poder fazer essa análise com mais critério. Bom, além disso, vamos ver, além disso mesmo. Além disso, os autores acrescentam dois métodos de construção analítica. Os autores são Howlett e Ramesh, de 1996. Né? O método dedutivo e o método indutivo. Vamos lá. Ó. Métodos de análise de políticas públicas. Ó, e aí a gente tem, eu falei já aqui, né, o método dedutivo e o método indutivo. Pronto. Vamos lá. Bom, a partir destes elementos, os autores constroem a seguinte matriz: matriz de análise teórica das políticas públicas. Unidade fundamental de análise, métodos de construção da teoria, dedutiva e indutiva, indivíduo, escolha pública, enfim, é um monte de paralelos aqui. Em geral, as teorias dedutivas partem de leis gerais para situações específicas, saem de proposições gerais acerca do funcionamento da sociedade para então analisar as políticas públicas. Então, a visão dedutiva, ela é uma visão, como eu posso dizer para vocês, é uma visão macro para micro. Como assim, Antônio? Na verdade, você vai analisar as políticas públicas primeiro em razão, em razão de leis gerais, para depois ser aplicada, né, em casos práticos. Bom, em geral, as teorias dedutivas partem de leis gerais para situações específicas. Situações específicas.
saem de proposições gerais acerca do funcionamento da sociedade para então analisar as políticas públicas. Então, a gente tem primeiro aqui a análise da sociedade, para depois a política pública. Esse é o método dedutivo proposto aqui por Howlett e Ramesh. Bom, eu estou tentando localizar aqui alguma coisa em relação ao método indutivo, mas não estou localizando. Bom, tem um outro tópico aqui que ainda está antenado a esse tema, e a gente vai dar continuidade. Em relação ao método indutivo, a gente vai verificar aí a posteriori, certo? Bom, vamos lá. Espero que vocês entendam aí, viu, gente? Eu sei que minha produção hoje não vai estar muito boa para vocês, mas eu tô meio cansado, tá meio acumulado de coisa para eu fazer. Então eu tô fazendo o possível para auxiliar vocês e a mim também, porque eu também preciso, né? Mas como eu já falei para vocês aí em algum momento, é daquele negócio lá do no pain, no gain, né? Se não doer, não tem ganho. Vamos lá. Prontinho. Bom, então a gente vai falar agora em relação à escolha pública. Que aqui é um termo que a gente tem aqui, que está em inglês, que como é que é? Public choice. É isso mesmo. Public, sei lá, choice. Vamos ver o que é essa tal de escolha pública aí, public choice. Essa perspectiva aplica os princípios de economia neoclássica ao comportamento político. Deste modo, atores políticos, como os econômicos, agem racionalmente para maximizar suas utilidades e o único ator político relevante é o indivíduo. Certo? Então o que ele está dizendo aqui? Que um prisma vindo do neoclassismo, certo? Que vê a sociedade, né, vê as políticas públicas em relação aos seus atores políticos, não em grupo, mas sim na decisão individual. Uma decisão individual. Por isso que é uma escolha pública. E essa decisão individual visa economia. Provavelmente economia em relação a processo, para que o processo seja mais curto. Porque quantos mais atores políticos estiverem envolvidos na discussão sobre políticas públicas, mais demorado o processo vai ser, mais lento vai ser, e a gente não tem economia de tempo. Certo? Bom, quem defende esse prisma, o nome do cara é Buchanan. Buchanan é o cara da Public Choice. É um dos seus principais expoentes e defende que toda escolha pública e a teoria econômica da política
podem ser resumidas pelo pressuposto de que as pessoas devem ser tratadas como maximizadores racionais de sua utilidade. Certo? Ele acredita, o caboclo aqui, o Buchanan, que todas as pessoas, todos os indivíduos, eles devem maximizar. O que é maximizar? Aprimorar, né? Ampliar, desenvolver, né? Desenvolver racionalmente a sua utilidade. Eu também acredito nesse pensamento aqui do Buchanan. Sabe por quê? Porque eu acredito também, não em relação à política pública, né? Mas que os indivíduos, cada pessoa, ela tem a possibilidade de maximizar de uma forma racional a sua utilidade. Quer dizer, se você é um ser humano, né, o único animal do planeta Terra com raciocínio lógico, pensante, enfim, isso é o que dizem os cientistas, então você não pode ser escravo da preguiça. Você deve maximizar racionalmente a sua utilidade. Você tem braço, tem perna, tem mão, tem boca, fala, escuta, entende. Então, maximize a sua utilidade. Claro que esse prisma aqui do Buchanan é falando em relação ao desenvolvimento de políticas públicas, não é? Mas eu achei interessante. Bom, acredita-se que os atores individuais são guiados pelo autointeresse, buscam sempre o curso de ação que mais adapta às suas vantagens, certo? Nesse prisma aqui, o indivíduo, por ser um prisma individual em relação à análise de políticas públicas, desenvolvimento de políticas públicas, que o Buchanan pensou, a autora aqui do trabalho, a Luana, ou Luciana, ou sei lá o que, ela diz o seguinte, acredita-se que os atores políticos individuais são guiados pelo autointeresse e buscam sempre o curso de ação que mais se adapta às suas vantagens. É óbvio, né? Temos aí diversos atores políticos, como a gente já discutiu nos vídeos anteriormente. E na mídia, enfim, né, no dia a dia nosso, a gente sabe muito bem do que eu estou dizendo agora, em relação, por exemplo, a um deputado. O deputado é um indivíduo. A casa, o Congresso Nacional, né, mais em específico a Câmara dos Deputados, né, embora seja um colegiado de deputados, você pode entendê-la como um indivíduo, né, um indivíduo despersonificado, certo? Como se fosse uma empresa, mas é um indivíduo. E dentro desse indivíduo, dentro dessa Câmara dos Deputados, elas se utilizam das políticas públicas guiados pelo autointeresse. Por exemplo, aquele negócio de aumento de salário, de 13º, 4º, 5º e 20º salário que eles têm, que eles trabalham de terça a quinta somente. Então eles acabam se utilizando, né, por um autointeresse e o que mais se adapta às vantagens. Então, pelo comentário aqui da nossa amiga, o que ela quer dizer? Que esse negócio de escolha pública, por ser visando uma economia de processo, visa o individual, a decisão individual, e pelo Buchanan ele acha que os indivíduos devem maximizar racionalmente a sua utilidade.
pelo ponto de vista dela, você vai ter muita coisa, o autointeresse. Levar vantagem. Certo? Na verdade, esse negócio de individual, né, apesar de você tratar o processo de uma forma mais lenta, com vários indivíduos, muitas discussões, muitas adequações, enfim, nas políticas públicas, é melhor porque existe uma burocratização do processo e, consequentemente, a gente evita esse tipo de comportamento aqui nocivo, certo? Bom, então vamos continuar. Assim, os governos democráticos operam como se estivessem em uma campanha eleitoral perpétua, em que os tipos de decisões tomadas variam de acordo com o timing do ciclo eleitoral, implementando as decisões e políticas populares antes das eleições e as impopulares depois. Nossa, como a gente vê isso, gente? Vou apagar só daqui para baixo, porque ainda está dentro do tema, mas nossa, isso é demais. Por exemplo, esse ano de 2016, a gente vai ter eleições para prefeito, vereadores, em todo o Brasil, todos os municípios. Em 2012, quando teve a eleição, que culminou com a eleição do atual prefeito da capital paulista, o senhor Fernando Haddad, basicamente a proposta dele, pelo que me recordo, a proposta principal dele, que eu me recordo, era em relação ao bilhete único mensal, que aí a pessoa ia ter comprando pacote para andar de ônibus o mês inteiro, como se andar de ônibus aqui em São Paulo fosse uma maravilha. A pessoa pagaria menos por passagem, certo? Beleza, ele bateu nesse assunto, disse que ia construir UPAs, porque ele na época é parceiro, né? Na época não, atualmente também é parceiro do governo federal, governo petista da Dilma Rousseff, e aí ele falou que ia fazer UPA, ia melhorar a saúde, ia fazer o bilhete único mensal, que ia ser tudo flores, tudo lindo, tudo maravilhoso. Isso ele fez antes de ser eleito, e aí ele foi eleito. Depois ele partiu para as decisões impopulares que ele não colocou durante a propaganda eleitoral gratuita nos debates, que é no caso da ciclovia. Tem ciclovia muito boa, tem ciclovia muito ruim e tem ciclovia péssima. Que mais que ele colocou? Radares. Redução de velocidade nas vias. Então isso são decisões impopulares. Se você for verificar, de tudo isso que a gente discutiu até agora, na verdade o que a gente vive na prática é um mix de tudo isso. Porque tem hora que você tem decisão colegiada, tem hora que você tem escolha pública, public choice, que o cara vai lá, teoricamente te enrola durante o período eleitoral e depois lança as decisões impopulares durante o mandato, certo? Então, por exemplo, agora, no ano de 2016, né, que era isso que eu queria falar para vocês. Está chegando ao fim do mandato da pessoa, certo? E aí, foi passado praticamente 3 anos pintando ruas, colocando radares para reduzir a velocidade,
e praticamente discutindo, né, como ele tem vínculo com o governo federal, pelo partido, né, a gente ficou estacionado também em questão da crise e tal. Mas aí o que acontece? Nesse ano de 2016, faltando aí menos de 10 meses para a eleição, ele resolveu recapear ruas, principalmente aqui no meu bairro. Isso aqui, gente, funciona muito em relação ao povo brasileiro. O povo brasileiro tem memória curta. Então, vão acabar esquecendo todo o tempo perdido de 3 anos, simplesmente porque a pessoa resolveu recapear ruas agora. E aí a pessoa vai dizer, nossa, ele deixou a rua da minha casa lisinha. Que maravilha. Nossa, maravilha, mas quantas multas talvez você tenha tomado para isso acontecer? Né? Eu não sei. Nada político, viu, gente? Eu não tenho. Na verdade, não era nem para eu estar discutindo político com vocês nesses vídeos, não. Né? Porque isso aí é ideologia e cada um tem a sua. Mas esse tipo de comportamento eu discordo. Bom, então aqui, ó. Haveria então a necessidade de desenvolver instituições para mudar o tipo de maximização de utilidade que serve aos interesses de indivíduos particulares, enquanto afetam a sociedade como um todo de maneira diversa. Ou seja, seria necessária a construção de uma ordem que canalizasse o comportamento auto-orientado dos participantes em direção ao bem comum. Porque esses comportamentos que não foram muito populares, que eu falei para vocês, dando este exemplo, eles não foram discutidos com a sociedade para saber se era isso que a sociedade almejava, né? Então, o que ela está dizendo aqui? Que esse negócio de decisão individual, ela deve existir um mecanismo que pegue a decisão, né, o pensamento, né, a vontade individual, né, canalizasse em prol do bem comum, que foi para isso que a sociedade escolheu a pessoa. Né? Se ele tivesse dito que ia colocar radar, que ia diminuir a velocidade da marginal, e que ia pintar ruas aí, e ia colocar, por exemplo, ia fazer um desvio de uma certa ciclovia, eu ouvi dizer isso, que teve um desvio de uma ciclovia porque ia passar na porta do apartamento do secretário de transportes. Né? E aí ele mandou, não, por aqui não, manda para o outro lado. Quer dizer, por que eles podem ter esse comportamento e nós não? Né? Na verdade ninguém pode, porque senão tudo viraria uma balbúrdia. Bem, a criação de regras seria necessária, pois o mecanismo de maximização de utilidade, que promove o bem geral nos mercados, assume uma forma prejudicial na arena política. A abordagem da escolha pública é uma simplificação do que ocorre na realidade, tendo em vista que várias atividades políticas são implementadas por razões simbólicas. Olha só! Olha só! Esse negócio de escolha pública é uma simplificação do que acontece na realidade. Tendo em vista que atividades políticas são implementadas por razões simbólicas. Ritualistas. Só para manter o rito, viu, gente? Não é nenhum ritual, não. Tá? E não pela maximização da utilidade. Quer dizer, é feito por isso e por isso. E não em favor da maximização de utilidade. Quer dizer, realmente, tem certas escolhas que são simbólicas. Se você for analisar, por exemplo,
temos uma boa ciclovia, enfim, na Avenida Paulista. E nos últimos dias eu estive na Avenida Brasileme, se eu não me engano, e lá também é uma ciclofaixa muito boa. Só que a ciclofaixa colocada na Avenida dos Metalúrgicos, na cidade de Tiradentes, e a ciclofaixa colocada na Avenida Assis Ribeiro, ali para os lados de Emelino Matarazzo, São Miguel Paulista, ali para cima, é uma ciclovia péssima, horrorosa. Se você tiver a possibilidade aí, não sei se o Google Street View aí está atualizado, mas se você tiver a oportunidade, vê uma e vê a outra no Street View. Então, na verdade, foi feita uma ciclofaixa aqui nos bairros mais humildes, né, da cidade, por uma razão simbólica, porque ninguém utiliza. Quem é que em sã consciência, numa avenida que o asfalto é ruim, muito ondulativo, na zona leste, onde o pessoal, na grande maioria, anda com carro velho, e aí o cara me põe uma ciclofaixa na faixa da esquerda, e o que protege o ciclista? Só umas tartarugas. Você acha mesmo que se o cara tiver mamado numa Brasília 78 a 100 km por hora, porque ele não está nem aí para a velocidade que o cara mudou, ele vai matar ou não vai matar o ciclista? Pois é. Agora nas outras avenidas, é dentro do canteiro central, tem cercadinho, e e não sei o que. Né? Outra que eu vi que é muito boa é ali para os lados da Avenida Juscelino Kubitschek, se eu não me engano. Para aqueles lados lá, Berrini e tal. Então, gente, fazer para quê? Só para manter o rito, dizendo que todos os cidadãos dessa cidade são iguais e de uma forma simbólica, não resolve. Não resolve. Foi colocado em praça certos equipamentos aí de ginástica ao ar livre que ninguém usa. A margem de pessoas que utiliza é muito pequena. E isso aí daqui a pouco está todo estragado e a prefeitura não vai ter. O próximo governante, talvez ele não tenha isso como prioridade. E aí se acaba e o nosso dinheiro vai junto. Né? Então, é por essas e outras que eu tenho essa discordância. Né? Enfim. Além disso, a teoria tem pobre capacidade de predição e, apesar de defender o que é positiva e sem valor, é explicitamente normativa e busca promover uma revisão particular do liberalismo ortodoxo. Beleza. Então, deu para entender mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver se ainda tem tempo. Bom, esse videozinho aí já está com 28 minutos. Então a gente vai partir para o outro aí, o outro assunto, no outro vídeo, que é uma tal aqui de teoria de classe, que vem do marxismo. Que, na verdade, eu não sou a favor. Aliás, tem tanta coisa que eu não sou a favor, que eu vou falar para vocês, viu? Enfim. Bom, então vocês aguardem aí, daqui a pouquinho eu volto, só vou descarregar a memória. Beijos!